Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga, eu me vinculei ao CV desde o comecinho da minha graduação, que foi em 2015. Atualmente, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Paulo Afonso em um centro especializado que realiza o atendimento de crianças com alguma questão no desenvolvimento. Então, eu trabalho com estimulação, né, de crianças que tenham, por exemplo, autismo ou alguma queixa de hiperatividade. Eu fiquei do comecinho da minha graduação até o fim dela. Então, eu participei de alguns projetos. O primeiro que eu participei foi do Gamebook Guardiões da Floresta. Eu participei, assim, quando estava na fase do desenvolvimento, participei também na parte do aprimoramento, né, com os especialistas da área de neuropsicologia. Então, eu trabalhei nesse projeto e fases diferentes dele, com o objetivo de justamente fazer estimulação cognitiva com as crianças, né? Primeiro a gente tinha um foco em crianças que tinham TDAH, mas depois isso se ampliou e aí a gente trabalhou com crianças no desenvolvimento em geral, né? E foi bem legal, porque a gente fez atividades em escolas da região ali, da universidade, né, da UNEB. E aí foi uma experiência bem importante, assim, pra gente, porque a gente tinha um contato, né, com essas pessoas, e a gente sentia que a gente estava também dando, além de fazer a pesquisa, a gente também estava dando retorno. Então, a gente participava frequentemente das reuniões das escolas, né, dava apoio. Quando eles solicitavam alguma orientação, instrução, a gente estava junto também. Então, foi um projeto que eu participei, né, junto com as meninas, com Lari e Fafá e Marcele, e aí a gente... Eu sempre vou falar a gente, porque a gente fez o trabalho muito junto, né? E aí a gente ia trabalhando com essas crianças, né? Do entorno. Além disso, depois de alguns projetos com o Gamebook, a gente também passou a trabalhar com outro público, que foram os idosos. Então, a gente, nessa mesma... com um objetivo parecido, né? Nessa mesma lógica, assim, a gente desenvolveu um projeto que ajudasse a estimulação cognitiva de idosos. E aí, então, a gente pesquisou jogos que pudessem estimulá-los, né? E, a partir disso, a gente fez um projeto, apresentou ao LAT, que é o núcleo de convivência desses idosos lá na universidade, e aí eles toparam, a coordenação da LAT também topou, e foi bem legal, porque a gente trouxe uma atividade diferente para eles, mediado por jogos, né? Então, foi uma experiência única para mim, assim, que eu sempre trabalhei mais com criança, né? Mas com os idosos, a vinculação foi diferente, o retorno que eles davam para a gente. E o vínculo que a gente criou foi bem legal. Até hoje, às vezes, eu recebo mensagem, né, de idosos falando. E foi bem interessante também ver como... isso surtiu efeito em vários aspectos da vida dele, como flexibilidade cognitiva, e a gente ouve o relato, né, da parte deles, e também acaba que a gente produz bastante sobre isso. Então, basicamente, né, eu participei desses projetos com crianças e também com os idosos. Tudo mediado pelos jogos, né, e como é que isso pode favorecer o desenvolvimento cognitivo no geral. A minha participação no CV, ela subsidiou minha prática de várias formas. Primeiro, eu cito a maturidade que eu ganhei, assim, a maturidade
tanto na vida acadêmica como na vida profissional, né? Então, ao entrar no CV, ao ter o contato com a pesquisa, com outros profissionais, eu pude ir aprendendo várias técnicas e ferramentas para desenvolver pesquisa, para estudar, para ler, para fazer revisão. Então, assim, foi um ganho muito grande enquanto pesquisadora, né? Então, eu chego muito verdinha, né, na universidade, e tá junto com esses pesquisadores dá um up, e aí você vê que é possível fazer pesquisa dentro da Universidade Pública Brasileira, mesmo com todas as dificuldades, né, e isso vai trazendo maturidade para você, e além das ferramentas que você aprende, né, para pesquisar, você acaba também desenvolvendo outras habilidades, e aí aqui eu posso citar, por exemplo, a possibilidade de você defender aquilo que você acredita, e aí você vai trabalhar com a sua oratória, né? Com a defesa daquilo que você está pesquisando, daqueles resultados. Então, foram muitas oportunidades nesse sentido. Então, eu participei de vários congressos, eu escrevi muitos artigos, pude pesquisar, né, aprender sobre pesquisa quant, pesquisa quali, e aí a gente vai aprimorando, e assim, esses dias eu estava pensando, né, sobre a diferença do meu primeiro trabalho para o último, e assim, é como se fosse uma escadinha, cada degrau, a cada ano você vai aprimorando, e foi muito importante essa participação do CV para mim, assim, enquanto pessoa, e além disso, eu citaria também que me ajudou a passar pela graduação, sabe? Deu mais sentido, porque a graduação acaba que é muito mais do que ir e assistir, foi para mim, né? Muito mais do que ir para a faculdade e assistir às aulas. Então, além disso, eu ia para o grupo de pesquisa, eu convivia com outras pessoas, eu criei vínculos lá, e isso tudo me engrandeceu muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e eu vou carregar muitos laços que eu criei lá para o resto da minha vida, com certeza. Então, eu diria que para resumir, assim, seria o crescimento mesmo, maturidade, tanto pessoal quanto profissional. Então, eu participo do CV de várias formas diferentes atualmente, mais diferente do que eu fazia no começo da graduação, assim, né? Porque era muito mais presencialmente, toda semana eu estava lá, participava das reuniões. Mas ao sair, né, a rotina muda, etc. Só que o laço que a gente criou, né, foi tão forte, tão importante para mim, que eu participo sempre que posso. Então, assim, quando eu sou convidada, né, para fazer alguma fala ou para dividir alguma coisa que eu aprendi, né, com pessoas que estão entrando novas, quando tem publicação para fazer, a gente vai junto e pesquisa e às vezes até o relato do que a gente viveu, né? Então, assim, são formas diferentes de participar e de fazer, né, a história do CV, que é tão importante para mim. E, assim, eu colaboro com o que der, né, com o que vier, eu sempre tento agarrar por causa desse lugar, né, que esse grupo tem para mim. Além disso, eu acredito que o CV acaba ficando presente também no que eu faço, né? Então, assim, quando eu estou lidando com as crianças, quando eu estou vivendo aquilo, né? Na minha prática profissional hoje, eu carrego e trago isso tudo também que eu aprendi no CV. Então, a gente vai falar sobre ludicidade, que não tem outra forma de trabalhar com criança. A gente vai falar sobre a importância, né, e a presença forte da tecnologia, e como que a gente pode utilizar isso a nosso favor nos atendimentos, na estimulação, enfim. Então, eu acho que é uma troca constante e diferente do que a gente traz lá, né? E aí eu trago esse carinho enorme pelas pessoas, né? E por todo mundo que viveu e compartilhou comigo, e quero sempre me colocar à disposição para o que der e vier. Então, para as futuras psicólogas e novas psicólogas, eu diria para viver a universidade, sabe?
aproveitar cada minuto da universidade enquanto está aí, enquanto se pode. E isso inclui viver experiências em grupos de pesquisa, porque a universidade, eu sei que a gente recebe uma carga muito grande de atividades, é muita coisa para dar conta, mas se você viver apenas a sala de aula da universidade, você vai sair dela com uma experiência não completa. E aí eu digo que essas atividades de extensão, de pesquisa, elas acrescentam muito na sua formação. Então, você ganha um outro olhar, né? Além de tudo, pensando no futuro, né? Tudo isso que você vai vivendo, os artigos, as publicações que você faz, você pode utilizar isso a seu favor, né? No seu futuro. Ou se você quiser um mestrado, ou se você quiser, né, participar de alguma seleção, isso vai somando, além de te dar uma maturidade maior, né, de participar, de pesquisar, né, e aí puxando sardinha para o nosso grupo de pesquisa, por exemplo, é fundamental a gente investigar e pensar sobre as tecnologias, porque nem a gente, nem as outras pessoas estão mais desvinculadas. Então, assim, a gente observa que, especialmente, né, após a pandemia, há uma vinculação muito grande das pessoas com a tecnologia, e isso acredito que não tenha volta, né? Então, assim, a gente precisa saber lidar com isso e sair desse lugar de como se a tecnologia ela fosse apenas um produto externo que está fazendo algo sobre os humanos. Na verdade, a gente precisa pensar nessa contrapartida, que somos nós e a tecnologia atuando junto, né, um sobre o outro. E utilizar isso a nosso favor, utilizar isso na nossa clínica, pensar, né, criticamente sobre esse papel que a gente tem, sobre essa relação, como que a gente pode mediar. E com as crianças, né, e aí eu falo na minha prática, é muito visível e palpável como que isso pode ser útil para a gente, né? Então, assim, é praticamente falar a linguagem que eles falam, é trazer ludicidade para o atendimento, é trazer para perto aquilo que eles gostam. Então, de maneira bem simples e bem lúdica mesmo, fazer aquilo que seja interessante para eles. Então, é sempre estar nesse lugar, né, de intermediar. A gente não vai, obviamente, a gente não vai deixar lá, só vai jogar. Mas a gente, utilizando isso com a mediação, enquanto profissional, enquanto pesquisador, isso é fundamental. Então, assim, acredito que é importante a gente estar, né, atento às tendências mesmo e aquilo que é importante, tanto para a gente quanto para o nosso paciente. Então, eu deixaria conselhos nesse sentido de que quanto mais você puder se envolver em atividades na universidade, se envolva. Então, se você puder participar de monitoria, participe. Se for de grupo de pesquisa, ou do que seja, isso vai trazer ganhos incalculáveis para você. Isso eu posso te garantir.